Alô, minha gente. Boa tarde, boa noite, bom dia. Mais um vídeo de dedicação a vocês que possam me ouvir e a dedicação a Deus, tá? Deus abençoe. Eu vim falar um pouco de alegria. Como pode, né, nós servimos a Deus e de vez em quando estar tristes? Como pode a gente servir ao Deus poderoso e fiel, mas em alguns momentos da nossa vida encontramos tristeza, pesar, até a morte, né? Nossos entes queridos. Isso foi obra do adversário. A gente morreu um dia, era pra gente ser eterno e nunca morrer. Mas o adversário conseguiu esse resultado terrível através da desobediência a Deus de Adão e Eva. Mas o que eu quero comentar, minha gente, um vídeo rapidinho para vocês poderem assistir. E eu não consigo falar muito mesmo, só um pouquinho, tá? Deus te abençoe. Então, alegria, Deus dá alegria pra gente. Deus, ele dá alegria para quem aborrece o mal e faz o que é correto. Mas no mundo teria aflições. Ele livra a gente das aflições. No mundo não existe perfeição e alegria plena, a não ser no céu. Então, minha gente, dedicação ao Rei, e ele traz felicidade e alegria. A alegria nunca é plena, não é verdade? Não há perfeição aqui nessa terra, senão não precisaria ir para o céu, não é verdade? Então Deus, ele unge Jesus como servo fiel, não só porque é filho dele, porque é Deus, principalmente. Mas esse filho de Deus, que é Jesus, ele aborrece o mal, ele se irrita contra o mal, é misericordioso, ama a justiça e ama fazer o bem. Tanto que ele provou isso na cruz do Calvário. Então eu vou mostrar um versículo aqui explicando, né? Jesus era perfeito. Talvez ele não ficasse triste. A gente é imperfeito. O mal nos atinge. Às vezes a gente faz coisas sem querer. A gente faz o mal sem querer. A gente entristece o Espírito Santo de Deus sem saber. Mas Deus era perfeito. A perfeição dele não deixava ele triste. O momento que ele ficou triste e chorou foi quando ele olhou para Jerusalém e viu que eles eram como ovelhas sem pastor. Então ele se entristeceu porque pessoas estavam precisando dele. Ele se entristeceu porque ele te ama, ele quer te ajudar e ele não podia ajudar todos naquele momento. Ele viu o sofrimento da cidade, né? E estavam precisando de alguém que os guiasse ao caminho de Deus. Jesus também acho que chorou na morte de Lázaro, não tenho certeza. Essa não tenho certeza. Mas Jesus ele se mexe de íntima compaixão. Ele se altera com a nossa dor quando a gente sofre. Isso não é descontrole. Ele sofre com a gente. Se pisares nos espinhos, contigo pisarei. Se fores para a batalha, contigo pelejarei, né? E se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Então ele sofre o que você sofre. Ele se importa com a tua dor e se comove com a tua dor. Então Jesus é perfeito e nunca fica triste. Ele se entristece com o mal que acontece ao próximo. Ele se entristece, ele se fica chateado de ver o sofrimento no mundo e não poder ajudar. Então ele se apressa, porque ele é com os, ele ama os quebrantados e contritos, ele não rejeita. Ele sabe o que é ficar triste, ele sabe a sensação. Ele aprendeu com a gente, aprendeu com vindo à Terra. E ele é amor. Por isso que ele se move de íntima compaixão e te ama. Então eu vou ler o versículo aqui, dizendo que Deus ungiu a Jesus porque ele aborreceu a iniquidade e porque ele ama a justiça. E isso prevalece muita alegria na nossa vida, porque Deus dá alegria àqueles que fazem o agrado dele, né? E a unção de Jesus é poderosa para nos mantermos alegres a cada momento. Está escrito também na Bíblia, acho que em Eclesiastes, há momento para todas as coisas. Há momento de rir e há momento de chorar, de plantar, de colher, de viver, de morrer. Apesar de Jesus ser perfeito, ele chorou. Apesar de ser imperfeitos, na verdade somos imperfeitos, mas somos alegres em Jesus.
que o teu coração esteja em Jesus para tu estar sempre alegre e se comover com as pessoas que precisam. Então, se é momento para todas as coisas, até Jesus se entristeceu. Quem somos nós, né, irmãos? Se perseguimos a Jesus, quem somos nós para não sermos perseguidos, né, irmãos? Então, dedicação ao Rei e alegria em ajudar pessoas, alegria em amar pessoas e fazer a vontade de Deus, e se mover de íntima compaixão como as pessoas, como Deus merece e a obra dele merece, e o próximo ser ajudado. Então, Deus te abençoe. E eu vou ler o versículo agora que fica em Salmos, explicando um pequeno versículo indicando que quem faz o agrado de Deus, ele deposita o amor dele, a dedicação tua prevaleça na tua vida e o bem, e você possa dar bons frutos e servidão ao Altíssimo, que nos dá a alegria necessária para viver. Glória a Deus por isso. Então eu agradeço a sua atenção, agradeço vocês me escutarem, e que o Espírito de Deus habite em vocês para ajudar a ser felizes e não se desfalecer pelo caminho. Que Deus se importa como se importou com aquela gente, 5.000 homens que podiam se desfalecer no caminho só por ouvir Ele. Por amor a Jesus, pessoas foram para até no deserto para escutá-lo. O bondoso mestre é fiel e fez o milagre dos 5 pães e 2 peixinhos. Então Deus é fiel, minha gente. Se alegre com Ele, se entristeça com Ele, não importa. O que importa é que você está com Ele e nenhuma tristeza é capaz de prevalecer com quem está com Ele. Se alegre em Jesus, ânimo. Separe sempre um tempo para Jesus e ore todo dia, de manhã e de noite antes de dormir. Dedicação ao Rei e a alegria será plena um dia no céu. E a dedicação aqui, né, que é combate, que é rebelde, né? Mas que tu permaneça em Jesus e sinta o que Ele sente. Que somos uma parte dele, somos o corpo de Cristo. Deus os abençoe. Fiquem em paz, que vocês possam se alegrar. E desculpa a despedida, só vou ler mais um versículo, tá, gente? São Salmos 41, versículos 6 e 7. O teu plano, ó Deus, é eterno. Opa! Então, minha gente, o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Aborrece a iniquidade e ama a justiça. Agora eu vejo se eu ler em Hebreus aqui. Hebreus 9. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Amou a justiça, fazer o que é certo e é correto. E aborreceu o mal, a iniquidade. Se não me falha a memória, se não me engano, iniquidade não é um pecado comum que a gente simplesmente falha e erra, mas é um pecado que aborrece a Deus, talvez seja até de propósito, é um pecado mais pesado, é um erro mais constante, né? Então, amaste a justiça e aborrece a iniquidade, por isso o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Então, se tu amar a justiça e aborrecer a iniquidade, né? Que não é um pecado comum que a gente erra simplesmente sem querer, mas um pecado mais aprimorado, né? Transgressão, que eu vi na escola dominical que o pastor falando, você transgride, você passa da linha, você faz o que é o desagrado de Deus, né? Iniquidade, como se fala? Iniquidade é isso, um pecado mais forte, mais pesado, um pecado que pode te causar dano. Iniquidade, pecado é um pecado comum, nossa falha, né? Não deixa de ser pecado, iniquidade, mas a iniquidade é uma coisa mais pesada. E concupiscências são pecados, são vícios, pecados que permanecem na sua vida e você fica viciado em cometer aquele pecado, um pecado mais vicioso, né? Se não me falha a memória, minha gente, isso é que significa essas palavras, mas que você possa ser instruído pelo teu pastor. E aí na internet também busca esses conhecimentos para vocês serem instruídos e prevalecerem contra o adversário. Porque o conhecimento das coisas de Deus faz a gente ser mais forte em Deus. Deus vos abençoe. Boa tarde, boa noite, bom dia.